Igreja, a paz do Senhor. Amém. Que alegria podermos estar aqui nesta noite, cultuando ao Senhor, adorando a Ele. Deus é fiel e Ele está aqui nesta noite. Quantos já sentiram a presença dEle aqui? Aleluia. Queremos louvar a Deus pela vida que Ele nos dá. Isso é muito importante. Nós fomos chocados hoje com a notícia muito grave, muito ruim, da passagem para a eternidade de um pastor, amigo nosso, pastor Josué Medeiros. Na organização da última escola bíblica que estivemos conversando da possibilidade dele estar ministrando para nós aqui. Ele é de São Paulo, Guarulhos, congregava ali com o pastor José Wellington, pregava muito do Brasil, especialmente na região norte. E acabaram de assumir uma igreja em Tocantins. Estava ali muito feliz, uma nova etapa da vida, porque tinha sido pregador itinerante a vida inteira. E com 51 anos de idade, fez 52 esse ano, assumiu a igreja e hoje partiu para a eternidade. Sofreu um infarto fulminante e partiu para a eternidade. Quando nós glorificamos a Deus pela vida, é porque a vida é um dom de Deus e é muito especial quando a gente pode aproveitar todos os momentos da nossa vida na presença do Senhor. E você está tendo esse privilégio nesta noite. O salmista diz assim: tudo que tem fôlego, louve ao. Significa que morto não louva a Deus, né? E ele mesmo dizia: os mortos não te louvam, Senhor, por isso me deixa vivo, porque eu quero te adorar. Quantos querem permanecer vivos para adorar nessa noite? Então, glória a Deus. Diga comigo assim: sai para lá, murmuração, porque eu vim para adorar. Então adore a Ele, aleluia, na beleza da sua santidade. Queremos louvar a Deus pela vida da direção dessa igreja, nosso pastor presidente, pela confiança, pastor Wellington Macário, pastor Flávio aí na organização desse trabalho, por ter nos dado aí essa tamanha responsabilidade, né, em meio a outros que estão aí convidados para falar desses temas tão importantes. E cada vez que alguém vai falando, né, desses temas, você é obrigado a esmerar um pouco mais, porque você não pode ficar repetindo a mesma coisa que outros já falaram, né? Senão o povo fala: não, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já sabia. Então você acaba que tem que buscar alguma coisa nova e diferente, porque são 503 anos de reforma, não é isso? 503 anos. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses na capela lá de Wittenberg, a igreja onde ele era padre, combatendo as heresias do catolicismo. Foi um dia em que ele programou muito bem programado, pelo fato de ser a véspera do dia 1º de novembro, em que a igreja comemorava o dia de Todos os Santos, e o dia 2 de novembro era o dia de Finados. Então, no dia de Todos os Santos, a igreja pecava com esse pilar que vamos estar falando hoje, que diz somente a Deus glória. Ela mandava dar glória para tudo quanto é coisa que não era Deus, inclusive para os santos, e eram feitos sacrifícios e ofertas, principalmente ofertas ouro, prata e muito dinheiro, que era dado aos santos, que era ofertado aos santos nesses dias. E no dia de Finados, os padres e papas faziam, né, umas missas coletivas para adiantar a saída das almas do purgatório. Então, quem pagava mais e quem dava mais oferta, a alma saía primeiro. Então, era um momento de arrecadação muito grande. E Martinho Lutero, então, aproveitou para, exatamente nesses dias, imprimir, né, uma derrota a essas heresias que eram pregadas pela igreja. E com muita coragem, com muita graça, com muita fé, ele afixou as 95 teses. E eu quero ler primeiro aqui o texto, Romanos capítulo de número 11, versículo de número 36
abra a sua Bíblia. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ter que ler a Bíblia. Inclusive, pastor Macário, se eu puder ficar com o microfone aí e nos auxiliar em algumas leituras, nós vamos precisar. Romanos capítulo 11, versículo de número 36. Pode ler. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Você já decorou isso, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Glória a Deus, a Ele a glória. Queridos, para então ensinar essas 95 teses e combater as heresias daquele tempo, Martinho Lutero, juntamente com outros líderes da igreja, organizaram as principais doutrinas em 5 pilares. E estes pilares nós estamos vendo aqui: somente Cristo, somente a graça, somente a glória, somente a fé, somente as Escrituras. Eles foram pronunciados em latim, né? Soli graça, solus fé, solus Cristo, solas Escritura e soli Deo glória. Quando Martinho Lutero fala somente a graça, ele combatia o ensino da igreja romana, que dizia que a salvação era por mérito, e que a pessoa então deveria procurar os méritos, pagar por aquilo e cumprir todas as exigências, inclusive os sacramentos que ele deveria passar para que ele alcançasse a salvação. Então ele veio e ensinou que não, somente a graça, ou seja, é favor imerecido, é Deus é quem dá, não é por mérito do homem. Quando no pilar somente a fé, ele combatia uma doutrina da igreja que dizia que os sacramentos eram meios de graça. Então por isso ele dizia assim: se a criança morrer sem batizar, ela não é salva, ela vai para o limbo dos infantes, que era uma espécie de purgatório infantil, onde a criança tinha que ficar ali para ser purificada e só depois ir para o céu. Ou seja, a graça, ela só era comunicada a você se você passasse, né, pelo batismo, pelo crisma, pela confirmação e os outros sacramentos, que são 7 sacramentos, né, ensinados pela igreja romana. Então a pessoa precisava passar por todos esses sacramentos para alcançar a salvação. Se ela não passasse, ela não ia para o inferno, mas ela ficava dependendo da família, pagar as missas de 7º dia e dar oferendas e ofertas e tal, até que a alma dela escapasse ali do purgatório e fosse para o céu, dependendo daquilo que foi pago. Somente Cristo. A igreja ensinava que a salvação só ocorria dentro da igreja, ela não ocorria fora da igreja. Ou seja, se não tivesse dentro da igreja, não tinha salvação. Então ele ensina que somente Cristo salva, não é a igreja que salva.
A igreja é um lugar onde nós aperfeiçoamos a nossa fé e é uma agência de Deus aqui para a propagação do Evangelho. Quem é igreja vai ser salvo, amém? Mas se a pessoa está dentro da igreja sem ser igreja, pode, não ser salvo. Então é preciso entender que somente Cristo ele salva. Quando ele ensina somente as escrituras, a igreja havia ensinado que as bulas e os editos papais, eles tinham o mesmo valor das escrituras sagradas. Então, se o Papa dissesse, que pau era pedra, então pau virava pedra. Mesmo que a Bíblia dissesse que pau não era pedra, porque a palavra dele tinha o mesmo valor da palavra de Jesus, da palavra dos apóstolos, da revelação inspirada pelo Espírito Santo. Então, o reformador ou os reformadores, que foram vários, eles rejeitam esse ensino e diz somente as escrituras inspiradas, elas ou são as palavras de Deus que devem ser seguidas e obedecidas. E por último, esse que nós vamos estar falando hoje, somente a Deus glória, ele está ensinando que Deus ele é o único digno de glória. Os líderes religiosos, as imagens, os chamados santos, canonizados pela igreja, não deveriam ser cultuados e nem adorados, porque estavam se ensinando a prestar culto aos líderes religiosos. Todos eles agora deveriam receber cultos, e aqueles que fossem considerados tremendamente piedosos na sua vida, eles eram então canonizados e passavam a estar no mesmo nível de Deus ou de Cristo, recebendo adoração, como nós vemos hoje aí acontecer, no catolicismo, a adoração a tantas pessoas, a tantos homens e mulheres que estiveram aqui nessa terra e que eles consideram que foram piedosos ao ponto de receberem adoração. Nós entendemos que somente Deus deve ser adorado. Então, fazendo aqui esse introito, essa premissa, eu quero chamar a sua atenção para a primeira pergunta: o que é glória? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as coisas no meio cristão, no meio da igreja, vai perdendo sentido, As pessoas brincam com as coisas. E hoje você vê aí o cachaceiro, o macumbeiro, o incrédulo, a pessoa na rua dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder, glória a Deus, E qualquer pessoa hoje, na televisão, no rádio, no jogo de futebol, na rua, tudo que ela está fazendo, elas começam a usar termos que antes eram usados apenas pelos crentes nos cultos, nas igrejas, ou em momentos em que se precisava realmente invocar aquela expressão, porque aquela expressão tem um significado no mundo espiritual. Por exemplo, os nossos avós, eles clamavam: o sangue de Jesus tem poder, quando estava diante de uma pessoa endemoniada, quando estava diante de uma situação espiritual difícil. Eles não clamavam isso em vão ou a qualquer momento. E normalmente quando clamavam: o sangue de Jesus tem poder, algo acontecia no mundo espiritual e a solução era sentida no mundo material. Quando as pessoas davam glórias a Deus, realmente elas estavam glorificando o nome de Deus, cultuando a Deus, dando a Deus o seu louvor, a sua adoração, por um ato ou por estarem sentindo a presença de Deus, por estarem num momento de profunda comunhão com Deus. Mas nunca estavam dando glória a Deus da boca para fora, dos dentes para fora, sem estar saindo da alma, do Espírito. E é por isso talvez que nós precisamos falar disso repetidas vezes, para que esses fundamentos da doutrina cristã, esses fundamentos da fé cristã, eles estejam firmes em nossos corações e nós não venhamos a banalizar esses ensinamentos, mas possamos guardá-los, porque esta palavra, este evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Então, queridos, a pergunta é: o que é glória? John Piper, ele vai dizer que a glória, ela é a santidade de Deus em
exposição. O que é glória? Glória é a santidade de Deus em exposição. Quem entende que Deus é santo, compreende a grandeza da glória de Deus. Quem entende a santidade de Deus, não brinca com a glória de Deus. Quem entende a santidade de Deus, glorifica o nome de Deus. Nós temos, queridos, pelo menos 4 manifestações da glória de Deus. 4 manifestações da glória de Deus. A primeira manifestação da glória de Deus é a glória de Deus manifestada na criação. Nós vamos aprender pela Bíblia Sagrada que Deus manifestou primeiramente a sua glória na criação. Tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus realizou é bom. E o ápice da glória de Deus é o homem, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus coloca um reflexo da sua glória no homem. Essa capacidade que você tem de pensar, de raciocinar, essa beleza, essa capacidade de transformar as coisas, de se locomover, de projetar, de pensar, de fazer coisas tão grandiosas. Quando você imagina o que o homem faz, o que ele cria, o que ele realiza, você diz: não, realmente o homem é a imagem de Deus. Ele reflete a glória de Deus. Quando nós olhamos os mares, os oceanos, a natureza de uma maneira geral, nós também vemos a glória de Deus. Eu vou pedir para ler Salmo capítulo 19, versículo 1 a 4, por gentileza, para você entender um pouco do que eu estou falando. Salmos 19, versículo 1 a 4. Glória a Deus. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Glória a Deus. A epígrafe desse salmo diz: a glória da criação. Ele vai dizer: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Esse texto, ele faz afirmações, querido, quando ele diz: um dia faz declaração a outro dia. Se você observar as leis físicas, as leis que regem o universo, você vai entender e ver e perceber a glória de Deus na criação. Você já ouviu falar no movimento de translação que determina o ano aqui na Terra? Você já ouviu falar o movimento de rotação que determina que um dia tem 24 horas dividido em 12 horas em que o sol está brilhando e 12 horas em que o sol se esconde, e você vê as estrelas e a lua a brilhar durante a noite? Aí o versículo vai dizer que ele estendeu uma linha sobre toda a terra. Ou seja, você já ouviu falar na linha do Equador, ou de uma linha que passa no centro da terra, dividindo a terra, para que enquanto uma parte seja dia, a outra metade seja noite. E tudo isso está registrado na palavra do Senhor. Deus, ele fez, Deus, ele colocou leis para que a sua glória fosse vista sobre a terra. Ele colocou o sol. Apesar dos cientistas dizer que existem sóis em várias galáxias, não se é provado que existe vida em outras galáxias ou em outros planetas. Mas a Bíblia revela que neste planeta chamado Terra, Deus revelou a sua glória. E como eu disse para você, a maior glória de Deus aqui somos nós, os homens, que fomos colocados aqui para adorar o seu nome e a ele exaltar pela grandeza do seu poder. Aqui em Isaías capítulo 6, versículo 1, eu vou ler para ganhar tempo. Diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. Olha que Isaías estava ali vendo a grandeza da glória de Deus. E ele não diz que só o templo está cheio da glória de Deus, mas ele diz que toda a terra está cheia da sua glória. Ei, levante comigo a tua mão. Você que tem esses dois olhos maravilhosos que Jesus te deu, onde você anda, você está contemplando a glória de Deus. A glória de Deus nos rios que correm, a glória de Deus nos oceanos, a glória de Deus nas árvores que balançam, no vento que sopra, nas nuvens, aleluia, que se formam e também se dissipam. E está a glória de Deus no sol que brilha, na chuva que cai, nas estrelas que aparecem durante a noite. A glória de Deus está manifestada. Aleluia. Agora deixa eu mostrar mais uma coisa para você aqui em Isaías capítulo 40, versículo de número 5. Diz assim: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Versículo 12: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. Versículo 14: com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Versículo 17: todas as nações são como nada perante ele, ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem me comparareis? A quem, pois, me comparareis? Versículo 25: para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, e as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e porque falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito para sempre despercebido ao meu Deus. Não ouvistes, não sabes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e inescrutável é o seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Eu não sei se você entendeu. Tem gente que já entendeu e está dando glória. Crente pentecostal é assim. Aleluia. Mas ele está dizendo, ó, faz assim comigo. Aquele que mediu os céus a palmo. Você já imaginou o tamanho dos céus? Já imaginou o tamanho dos céus? Ele é capaz de medir os céus a palmo. Esse é o seu Deus. Quem já foi numa praia do mar aí? Quem já foi? Levante a mão aqui. O que está dizendo? Que ele pega todas as águas do oceano na concha da sua mão. Oh, aleluia. Esse é o nosso Deus. Todas as nações da terra para eles é como uma gota na palma da sua mão. Mas espera aí, deixa eu te explicar. Tem algo grande, porque nação não significa terra, não significa geografia de tamanho de países, não é. Nação significa povo, significa gente, significa cultura. Então quando ele fala que todas as nações são como gotas na palma de sua mão, ele está dizendo, ó, você está na palma da minha mão, estou segurando você. Todos os povos da terra estão na palma da mão dele. Esta é a glória da criação que ele tem revelado a nós. Aleluia. A segunda manifestação da glória de Deus é a glória que nós chamamos Shekinah. Esse nome bonito, glória Shekinah, no hebraico. Glória Shekinah. Shekinah
é uma palavra hebraica que significa habitação, que significa presença. Então o que é a glória Shekinah? É a glória da presença de Deus, é a glória da manifestação de Deus. Veja você que Deus, quando criou o homem, Ele diz: vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para a gente se relacionar com Ele. E aí você vai ler no livro do Gênesis, que Deus, na viração do dia, a gente entende que quando ia cair a noite, Ele chegava para bater um papo com Adão, para trocar uma ideia, ou seja, a presença dele estava constantemente ali no Éden. E Adão então contemplava a glória de Deus. Só que o pecado veio e tirou a presença de Deus, e Deus não pôde mais se manifestar ao homem. Aí Deus então chama Abraão, Deus de Abraão vem Isaac, vem Jacó, e de Jacó vem a nação de Israel. A nação de Israel, queridos, ela passa 400 anos escravizadas, ou seja, ainda não era nação. O povo israelitas passa 400 anos escravizados ali no Egito. E aí, em Números, no capítulo de número 26, de versículo 59, nós temos um versículo que diz assim, ó: e o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmãs dele. Diga comigo: Arão, Moisés e Miriam. Esses nomes têm um significado muito importante. Olhe para mim, a Bíblia é muito linda, e as grandes revelações da Bíblia estão nas suas entrelinhas. A Joquebede, Ioquebede no hebraico, tá? Ou Ioquevede no hebraico, vai significar a glória de Jeová. Significa o quê? A glória de Jeová. Então essa mulher significa o quê? A glória de Jeová. Sabe por que essa mulher vem? Qual é o propósito de Deus na vida dela? É porque depois de 400 anos Deus tinha prometido a Abraão. Falou: Abraão, a sua descendência vai ser escrava no Egito 400 anos, mas depois de 400 anos eu vou revelar a minha glória. Eu vou visitá-los, aleluia. Eu vou me manifestar a eles e vou tirá-los de lá para me prestar culto. Por isso a glória Shekinah, manifestação, presença de Deus. E começa com esta mulher chamada Joquebede, que significa a glória de Jeová, filha de Levi, ou descendente de Levi. Ninguém pensava: por que essa mulher chama Joquebede? Por que o nome dela é Joquebede? É porque é a mulher que vai gerar 3 meninos: Arão, sumo sacerdote, que entrava lá no Santíssimo, diante da Arca da Aliança, e a glória de Deus descia sobre ele. Moisés, aquele que falou com Deus face a face. O primeiro contato dele com Deus foi lá no deserto, quando ele encontra aquela sarça. A primeira revelação da glória de Deus. Que sarça é essa que se queima e não desaparece, não vira fumaça? Está em Êxodo 3, lá essa revelação de Deus. Moisés tem então esse primeiro contato com a glória de Deus, aleluia. Mas depois Moisés entra na nuvem, mergulha na nuvem. Deus fala com Moisés em trovões, em relâmpagos, e a glória de Deus se manifesta. E Miriam, pastor, Miriam foi a mulher que ensinou o povo a cantar e a dançar na presença do Senhor. Foi a primeira compositora. A Bíblia diz que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, Miriam, revestida do poder de Deus, compôs uma música, um louvor, pegou os seus tamborins, saiu cantando e adorando, e as mulheres viram aquilo, fizeram uma fila atrás dela, e a glória de Deus se manifestou ali, porque ele estava sendo adorado, aleluia. Era a glória de Deus se manifestando, queridos, ali naquele tempo, através de Moisés, Arão e Miriam. A Shekinah, essa Shekinah, queridos, ela é a glória de Deus manifestada na sua presença, nos milagres. Então veja você, que Deus falou assim: eu serei glorificado em Faraó. Aí Deus manda as 10 pragas, e cada praga era um mover de Deus, era um agir de Deus, em que os demônios do Egito estavam sendo vencidos e envergonhados pelo poder de Deus, e o nome de Deus estava sendo glorificado, porque as nações estavam vendo o que Deus estava fazendo através do seu povo.
Isso é tão maravilhoso, porque quando o povo estava caminhando em direção à terra de Canaã, olha, Raabe, aquela mulher, ela fala assim para os espias: olha, eu vi o que Deus fez para vocês. Deus já deu essa terra a vocês. Olha, nós sabemos o que vocês fizeram, como o Mar Vermelho foi aberto, como vocês passaram as nações e tantas nações que vocês venceram, porque a glória de Deus estava sendo revelada a todas as nações pelos milagres que Ele estava realizando através do seu povo. Mateus capítulo 15, versículo 30 e 31. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim: e veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos ver, e glorificava o Deus de Israel. Aleluia. A glória Shekinah é a glória dos milagres de Deus, porque quando Deus vem, Ele vem com milagre. Lá no meio do povo de Israel, a Bíblia diz que o povo viu um monte fumegar, a fumaça subia, havia trovões, havia relâmpagos ali, e o povo às vezes até tinha medo de se aproximar. Somente Moisés e Arão se aproximavam. Queridos, naquele tempo eles não podiam se aproximar, porque o cordeiro ainda não havia sido morto para quebrar essa barreira de separação. Mas hoje ele está aqui em nosso meio, operando milagres, sendo cultuado, sendo adorado, sendo glorificado. A glória Shekinah é a glória do culto. Deus se manifesta num culto verdadeiro. Aquele culto em que a glória não é para o Jonas, a glória não é para o Pedro, a glória não é para Maria, a glória não é para Joana, mas a glória é para Ele. Quando há adoração verdadeira, Ele se manifesta. E quando Ele se manifesta, algo tremendo e glorioso acontece. Aleluia. A glória dele se revela com poder. Você está aí sentado neste banco, mas se você estiver verdadeiramente ligado no trono, a glória dele se manifesta, e você pode ser batizado do Espírito Santo. Se há uma enfermidade, de repente você diz: olha, a doença sumiu, a dor desapareceu, o mal foi embora, porque a glória da Shekinah é a glória dos milagres que vem com a presença de Deus sobre o seu povo. O nome dele é glorificado, aleluia, na manifestação da sua glória. Essa glória é aquela que está registrada ainda aqui em Mateus, no capítulo de número 28. Ele diz assim, ó: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E tem um outro texto que ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, significa pela minha glória, em favor da minha glória, para me glorificar. Pode ter certeza que eu estou lá no meio dele. Deixa eu ver se tem alguém que veio aqui no nome dele, para a glória dele, para o louvor dele. Oh, sinta a presença dele aí, porque ele já chegou aqui nesta noite para ser glorificado. A Ele glória, a Ele glória. Nós não podemos perder esse costume de glorificar o nome de Jesus. Muitos já substituíram isso por tantas coisas, não conseguem mais abrir a boca e soltar aquele glória lá da alma, do Espírito. Mas na igreja onde Jesus está, o nome dele é glorificado. Aleluia, 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 aleluia. A terceira manifestação da glória é a glória de Cristo. O que é a glória de Cristo? É a glória acessível, a glória ao nível da comunhão. Queridos, nós tivemos uma perda com o pecado dessa intimidade com Deus. E Deus sempre desejou se relacionar com o homem. Então o que ocorre? Deus vem manifestando a sua glória, a sua Shekinah. Você via lá que Deus se manifestava de dia numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo.
Ele abriu o mar vermelho, Ele fez o povo passar pelo Jordão, Ele opera milagres, Ele cura como Ele cura hoje, como Ele manifesta a sua glória nos milagres. Mas isso não é tudo. Nós temos ainda mais 2 níveis da glória de Deus. E esse terceiro nível é o nível da glória de Cristo, que é a revelação da glória de Deus. O nível da glória de Cristo. Veja, em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3 diz: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus, ele traz a nós o resplendor da glória de Deus. Ele é a perfeita imagem de Deus. Só que quando ele está aqui, ele é homem. Então nós não podemos dizer que Jesus é Deus na sua glória plena. Ele é Deus, tá? Mas ele se revela a nós no nível de glória que nós fôssemos possíveis acessá-lo, tocá-lo, estar com ele. É por isso que os pecadores puderam chegar diante de Jesus, porque ele não estava revelando a glória plena de Deus, ele estava revelando o resplendor da glória de Deus, tá? De forma que ele estava trazendo Deus aos homens, mas no intuito de operar a purificação dos pecados, a fim de que nós alcançássemos o nível do primeiro Adão, para voltar a ver a face de Deus. Não sei se você entendeu, mas eu vou te explicar. Presta atenção. Vamos para João capítulo 17, versículo 4. Ele diz assim, ó: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me em tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Faz favor aqui, pastor Eliseu, deixa você entender isso aqui. Glória a Deus. Jesus está lá, ao lado do Pai, junto com o Pai. Ele é Deus, cheio de glória, glória plena, glória de Deus. E o Pai, lá em Isaías 6:8, está: quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diz: envia-me a mim. Jesus quem deu essa resposta. Tá? Envia-me a mim. Não foi Isaías, foi Jesus. Isaías, é por isso que Isaías já começa falando de Jesus. Ele não fala dele, ele já começa falando de Jesus. Aí o Pai: tá, então você vai, mas você não pode ir com essa glória, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Então tem que tirar a glória. Aí ele tira a glória do Pai, tá? E se veste da misericórdia. Glória a Deus. Ele, pode ir lá, obrigado. Ele despe-se da glória plena e se veste da misericórdia. Ele é a perfeita imagem do Pai, mas ele vem vestido de misericórdia, para que eu e você pudéssemos abraçá-lo, para que ele chorasse com os que choravam, para que os leprosos pudessem tocar nele, para que aquela mulher adúltera pudesse vir diante dele, para que o ladrão pudesse se aproximar dele e receber nele a salvação. A misericórdia de Deus estava revelada nele. Aleluia, aleluia. Aí ele está dizendo: Pai, eu deixei a minha glória aí contigo e vesti da misericórdia e desci aqui para purificar os homens dos seus pecados. Agora eu terminei a minha obra, Pai, e agora eu vou voltar para ti. Glorifica-me agora com aquela glória que tu me deste antes. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aquela glória que tu me deste antes, eu estou voltando para receber ela, ei. Ele está lá glorificado. É por isso que a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou e Jesus estava sentado à direita do Pai, glorificado à direita do Pai, aleluia. Ou ele é digno de honra, de glória e louvor, porque Ele é Senhor. Agora você sabe o que é mais lindo disso? Se você conseguisse entender o que está acontecendo dentro de você agora aí. Você que é crente de verdade, você que tem desejo do céu, você que abandonou o mundo, abandonou o pecado para servir a Deus, está acontecendo algo tão extraordinário dentro de você aí, exatamente nesse momento, que você não consegue imaginar. E talvez você pergunte, mas o que está acontecendo? Está aqui em João 17, 22, ele diz, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os teus amados, e que os tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Queridos, isso é chique demais, isso é maravilhoso demais, isso é glorioso demais. Porque eu que não valia nada, nós que não éramos nada, Ele vem e coloca a glória dele dentro de nós. Ele diz, Pai, eu e o Senhor viemos e entramos para dentro dele, para que a glória também esteja neles. E sabe o que está acontecendo? Uma convulsão dentro de nós, um reboliço. É por isso que quanto mais esse mundo vai fedendo, quanto mais o pecado vai aumentando, nós vamos nos preparando para ser transformados num corpo incorruptível, e a glória dele se manifestará plena em nós, e nós iremos à presença dele. Levanta a tua mão para dar glória. Se você é batizado do Espírito Santo, seja renovado nesta noite, porque o Senhor está manifestando a sua glória neste lugar. Aleluia, aleluia. Eu concluo agora. Aleluia. O quarto nível da glória de Deus é a glória da face de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 18, está escrito assim, então ele disse, isso foi Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, o Senhor disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluias. Queridos, Moisés queria ver a face de Deus, estava tão empolgado, que ele disse, Senhor, eu quero ver a tua face. Na verdade era um pedido para ir para a glória mesmo. E Deus falou, Moisés, homem nenhum verá a minha face e viverá. Senhor, não tem problema, se eu morrer, morreu, mas eu quero ver a tua face. Não, Moisés, eu preciso de você ainda mais um pouquinho, ainda tem uma tarefa para você realizar aí. Mas eu vou te revelar um pouco mais da minha glória. Só que você tem que ficar aí junto a mim. Olha, Deus está lá, mas fica junto à penha, rocha. Toda penha, toda pedra, toda rocha na Bíblia aponta para Jesus. A rocha de Meribá que sai água. Ele é a rocha, queridos, que lá em Bet-Semes, onde aqueles bois largaram a arca, há um caminho. Todo lugar que Israel passa, você vai ver que tem uma pedra. Significa que Jesus estava acompanhando eles em todo lugar que eles passavam. Sempre você vai ouvir falar que tinha uma pedra, tinha uma rocha, que é Jesus. Aí Jesus estava lá, junto do Pai.
E ele fala para Moisés: Moisés, fica na penha, porque eu vou abrir uma fenda na penha. Ei, olha para mim, porque é profundo isso aqui. Eu vou abrir uma fenda na penha. Olha para Jesus. Olha a fenda na sua mão direita. Olha a fenda na sua mão esquerda. Olha a fenda nos seus pés. Olha a lança que furou o seu peito, para que você pudesse ver a glória de Deus. Meu Deus. Era a cruz de Cristo ali já sendo anunciada, as fendas abertas por meio dele, para que nós pudéssemos ver um pouquinho mais da glória de Deus. Só que Deus não revelou a sua face, porque na face de Deus está a sua justiça. Aí Deus mostra as costas, porque nas costas de Deus está a misericórdia. Está de Deus: estou virando as costas para os teus pecados, eu estou virando as costas para a tua iniquidade, porque eu te amei, aleluia. Estou te dando perdão, ao invés de te dar o meu juízo, aleluia. Isso é a glória de Deus, aleluia. E o nosso tempo acabou, queridos. Aleluias. A glória da face de Deus, ela é a glória inacessível. Nós não podemos acessar essa glória por enquanto. Mas a Bíblia diz aqui em João 17 e 24, preste atenção. Aleluia, João 17, 24. A Bíblia diz aqui o seguinte: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Presta atenção. Ele diz: Pai, me dá aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E agora ele está orando por nós, pelos seus discípulos, porque ele ora por aqueles discípulos e por todos os que o Senhor ia te chamar. Então você está incluído, você está incluída, você está incluída. E ele diz: Pai, eu quero que o Senhor revele essa glória que tu me deste, essa glória plena para eles, aleluia. Eles precisam ver a minha glória. Ei, você vai ver a face de Deus, você vai ver a presença de Deus, você vai ver a glória de Deus. É por isso, queridos, que nós estamos aqui, não para dar glórias a homens, não para dar glórias a ídolos mundanos, não para dar glória ao mundo, não para dar glórias a nós mesmos, mas para dar glórias ao nosso Deus, aleluia. O livro que lemos inicialmente diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele glória eternamente, amém. Segure a tua mão levantada por um instante. Deixa eu ver se tem alguém que veio para dar glória para ele aqui. Deixa eu ver se tem alguém que tem motivo para dar glória para ele aqui nesta noite. Segure a tua mão lá em cima, aleluia, e vai glorificando, porque enquanto você glorifica, a presença dele se manifesta neste lugar. Aleluia.